Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos aqui hoje, gente, um 10 de paus. Que no tarot tradicional, ele costuma muito falar sobre peso, né? Sobre uma atividade pesada, ou um peso sobre as costas, um fardo sobre as costas, algo que tá pesado, uma situação que tá pesada, ou de repente estarmos sentindo pesados porque de repente abraçamos muitas coisas, abraçamos muitas responsabilidades, ou até mesmo abraçamos muito mais coisas do que a gente consegue carregar, né? Pode ser no sentido de responsabilidade, pode ser no sentido de afazeres, ou até mesmo no sentido mais prático, literal mesmo. Então é uma carta que convida você a olhar para os pesos da sua vida, né? Se a vida tá pesada, se aquilo que você se comprometeu a fazer tá muito pesado para você, se a sua rotina de repente tá muito pesada. Quais são os pesos que tem aí? E de repente é uma carta que te convida também a você observar quais pesos você pode soltar também, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ficar carregando tudo com a gente. A gente acha que a gente tem que ficar carregando aquele peso pro resto da nossa vida, né? É claro que tem sim algumas responsabilidades nossas que a gente não pode soltar. Aí depende da vida de cada um, né? Da experiência pessoal de cada um. Tem sim aquilo que a gente não pode soltar. Mas também tem aquilo que a gente acha que a gente tem que ficar carregando, que a gente acha que aquela responsabilidade é nossa, ou a gente acha que aquele fardo é nosso, e de repente não é. De repente fizeram a gente acreditar que é nosso. E uma coisa que acontece bastante também é quando a gente tem medo de dizer não, né? A gente tem medo de dizer não, a gente quer dizer não, mas a gente diz sim. E aí o que acontece? A gente abraça uma responsabilidade que no fim a gente não quer. A gente abraça algo ali que no fim a gente não quer. E a gente se compromete a carregar um peso, a gente se compromete a carregar alguma coisa que no fim a gente não quer, ou no fim nem é nossa, né? Então é uma carta que convida também você a observar os momentos da sua vida que você disse sim quando você queria dizer não, se você se arrepende disso, e talvez seja uma carta que faça você refletir, ou pelo menos nos convide todo mundo, né, todos nós, a refletirmos se a gente precisa continuar carregando esses pesos, se a gente precisa continuar carregando essas responsabilidades, especialmente essas de quando a gente disse sim, quando a gente queria dizer não, na verdade, né? Você precisa continuar carregando isso? Ou você precisa continuar carregando isso sozinho ou sozinha? Será que algum desses pesos aí você não consegue soltar? Um exemplo que eu gosto de dar nessa carta aqui, né? Eu já passei por muitas áreas da minha vida, já fui fotógrafo, já trabalhei com outras coisas antes, comecei a me envolver com tarô, comecei a me envolver ainda mais com arte, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, e aí caímos no conceito dessa carta, começou a ficar pesado pra mim. Decidi soltar alguma coisa que não fazia mais sentido pra mim, decidi me aposentar da fotografia. De repente observa aí o que não faz mais sentido pra você, mas que você ainda tá carregando, e de repente isso tá tornando a coisa pesada pra você. Falando um pouquinho mais do nosso mundo interior, né? Você tem algum peso na sua culpa, um peso na sua consciência, alguma culpa que você carrega? Porque a gente tem essa balança aqui que traz uma mitologia egípcia, né? Do peso do coração. Não tô estudando um pouco de mitologia egípcia, né? Não conheço tanto assim, mas até onde eu sei, e se alguém aí souber melhor que eu e ver que eu tô falando besteira, me corrija se eu estiver errado. Tem uma mitologia egípcia lá, um mito egípcio, no folclore egípcio lá, que quando a pessoa morre, especialmente os faraós, né, as pessoas de poder, o coração do morto ele é pesado na vida após a morte, né? Tem um pouco a ver com a ideia de julgamento. Se o coração for mais leve que a pena, o morto pode passar. Se o coração for mais pesado que a pena, o morto não pode passar. É um símbolo muito legal que faz a gente refletir sobre o peso do nosso coração, né? Metaforicamente falando, simbolicamente falando. Se o coração tá pesado, você tá carregando alguma culpa aí? Você tá carregando algum remorso por alguma coisa que você fez, alguma coisa que você falou, ou até mesmo algo que você deveria ter feito, que você deveria ter falado e que até agora você não conseguiu fazer isso? E de repente você fica carregando esse peso contigo. Você fica carregando esse fardo contigo. É uma carta que convida você a refletir sobre isso e de repente até mesmo tentar resolver isso, tentar buscar uma solução para isso. E também te convida a observar se você precisa continuar carregando isso, porque às vezes o nosso ego ele fica louco, ele acha que ele tem que ficar carregando isso, no fim não precisa, né? No fim é uma pira nossa, é uma pira do nosso ego. Enfim, é uma carta que pede para você refletir sobre isso também, né? Vê como é que tá seu coração.
se tá pesado ou se não tá. Se ele tiver pesado, ele precisa mesmo estar pesado desse jeito, ou será que não é uma ilusão do seu ego? Medita sobre isso no dia de hoje e no restinho dessa semana, tá bom? Comenta aí se faz sentido pra você. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube, também é o mesmo nome aqui, né, que eu uso aqui, é Tarô Nosso de Cada Dia, lembrando que tarô é com temudo no final. E tem uma rede social nova, gente, se chama Sparkle. Dá uma olhadinha no meu story, vou colocar no meu story aí um anúncio. Vou começar a publicar por lá também. Dá uma olhadinha lá tem algumas vantagens. Fechou? Lembrando que tem um curso de tarô também, o link tá aqui na minha bio, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Tem 2 aulas grátis que você pode assistir gratuitamente de avaliação para ver se você curte o curso, tá bom? Beijo, gente!